dia, meus queridos amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, palavra aberta é Jesus no coração, porque cada versículo é um encontro precioso com o nosso magnífico Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, hoje vamos abordar aí um tema que já foi passado, mas que ainda dá tempo de mencionar algumas coisas. Também não quero ser exaustivo também, porque eu desejo fazer outro vídeo, né? Mas vamos falar aí sobre o Halloween, exatamente. Será que eu, como pastor, ou melhor dizendo, como cristão, posso comemorar o Halloween? Será que minha esposa pode comemorar o Halloween? Enfim, será que o cristianismo, de modo geral, pode se comemorar o Halloween? E outra pergunta: será que no dia que é comemorado o Halloween só existe essa comemoração? Tem mais alguma outra? Ou é só essa? Boas perguntas, né? Então vamos lá. Boas perguntas merecem boas e significativas respostas, amém? Então abra sua Bíblia, porque realmente faz jus o que eu acabei de falar, né? Cada versículo é um encontro com o Criador, né? Então, Deuteronômio 18, verso 9, 10, 11 e 12, né? Exatamente. Lá diz assim: quando entrares na terra em que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. E olha só quais serão as abominações que Deus aponta aqui em Deuteronômio 18, ok? Verso 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Ou podemos colocar aqui perfeitamente, que dá muito certo também, os espíritos, né? Verso 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Amém? Exatamente. Então, meu querido, aqui Deus está falando para Josué e para a nação inteira, né? Aliás, Deus está falando não só para Josué, que também fazia parte daquela nação, né? Mas aqui neste caso para Moisés, que era o profeta de Deus, que era o homem encarregado de conduzir o povo até a Canaã celestial, até a Canaã terrestre, né? Melhor dizendo, corrigindo, né? E eu falei a princípio de Josué, porque lá na frente é Josué quem vai possuir a terra. Então, em duas análises, né, Deus fala isso a Moisés, né, e a todo o povo, e por tabela Deus também fala a Josué, porque ele é quem vai concretizar as palavras do Senhor. Quando o Senhor te der a terra, aquela terra que eles estão indo, quando o Senhor te der, aí Deus diz: não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, né? Ou seja, aqueles povos que habitavam Canaã, né, a terra prometida que o Senhor dera a Israel, eles faziam, estudamos na semana passada até, né? Estudamos aí na quarta e na quinta lição, né? Na quarta lição foi o conflito por detrás de todos os conflitos, né? E na quinta lição foi Deus luta por si. E na quinta lição que vemos, né,
o comportamento desses povos, né? Daqueles que habitaram aquela terra, né? Então veja, eles sacrificavam as crianças aos deuses, qualquer deus, né? Moloque, Baal, enfim, Astarote, né? Só para citar alguns, né? Aqueles povos também, eles tinham necromantes, adivinhadores, pessoas que talvez já tivesse o conhecimento, né, da leitura das mãos, porque a leitura das mãos, como diz o profeta Salomão, né, nada novo debaixo do sol. Então, a leitura que hoje se fazem das mãos, né, também já era praticada lá atrás, antes de Jesus Cristo, né? E, e esses povos, eles mexiam com encantamento, né? Eles mexiam com magia, né? Alguma espécie, eu vou colocar aqui, alguma espécie de magia negra, talvez eles não conhecessem esse termo, né? Magia negra, enfim, mas já havia um conceito de magia, né? Naquele tempo, né? E o mais importante, né? Consulte os mortos. Então, ou seja, aqueles povos, na adoração daqueles povos, o hábito daqueles povos era consultar os mortos. Tanto isso é verdade que na última batalha de Israel com os filisteus, né, Samuel havia morrido, né? E aí então Saul ele vai até uma feiticeira de Endor para saber se deveria atacar, guerrear contra os filisteus ou se não, né? E ele estava na dúvida, né? E como Samuel já havia morrido há muito tempo, né? Já não mais tinha profeta ali em Israel, né? O último que tinha morrido, né? O próximo depois o profeta que vai surgir é um profeta não canônico chamado Natã no reino de Davi, né? Então olha só, então Saul ele usou do livre-arbítrio dele para consultar os mortos, ou melhor dizendo, consultar Samuel, que já havia sido morto, que já havia morrido, né, de velhice, né? E ao fazer essa consulta, a primeira resposta foi não, né, que ele não deveria ir porque ele com certeza iria morrer, né? Ele e todos os seus soldados, né? Mas a teimosia dele fez com que ele fosse, né? E sabemos do resultado, né? Então aquela prática que era pertencente a outros povos também chegou em Israel mais tarde por Saul, né? Pelo rei Saul. E Deus já tinha advertido para não consultar os mortos, correto? Então, comemorar esta festa chamada Halloween, não vejo que seja prudente, né? Invocar os mortos, né? Ou melhor, os espíritos. Ou melhor ainda, vou dar aquela melhoradinha básica, né? Invocar os demônios, né? Pois nada mais, nada menos do que essa expressão que eu utilizo, invocar os demônios, né? Porque de acordo com Paulo, com o apóstolo Paulo, né, em 1º ou 2º Coríntios, já não me lembro, mas palavra inspirada, né, dele, o Espírito Santo inspirou ele para dizer o que eu vou colocar aqui, né? Satanás tem poder para se transformar num anjo de luz. Olha só, ele próprio tem poder para se transformar num anjo de luz.
o que ele não fará com você, meu querido amigo, que não estuda a Bíblia, que acha que todas as festas são inofensivas e que nós cristãos, de maneira geral, ficamos a viajar na maionese. Não é bem assim. O mundo real, ele é tão concreto, aliás, o mundo espiritual, ele é tão concreto quanto o mundo real. Né? Então, assim, existe uma guerra, assim como houve lá no Rio de Janeiro, né, entre policiais e facção criminosa, assim é também no mundo espiritual, e num nível muito mais acentuado do que no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, não devemos ficar a brincar com coisas que realmente não são de brincadeira. Né? Eu percebo duas coisas, que na verdade é uma só. Eu coloco isso numa frase. Né? Satanás não brinca de ser Satanás. Né? Por que nós cristãos deveríamos brincar de ser cristãos? É uma pergunta que eu faço. Né? Não só para mim, que há tanto tempo já fiz essa pergunta algumas vezes, né? Mas não só a mim, não só a você de modo específico, mas ao cristianismo de modo geral. Né? Porque temos de brincar de ser cristãos quando na verdade Satanás não brinca de ser Satanás. Né? É uma coisa para se pensar. Né? E isso já vem desde os tempos da Bíblia, né? E cada vez mais ganha-se uma nova roupagem, né, para se comemorar, enfim. Né? A verdade é que o sobrenaturalismo sempre chamou a atenção do ser humano. Né? O sobrenaturalismo, quer seja o sobrenatural de Deus, quer seja o sobrenatural do diabo, sempre foi alvo da atenção do homem. Quando eu falo homem é gênero, tá? Não estou aqui a falar só especificamente do homem. Estou sim a falar de homem e de mulher, da humanidade em geral. Né? Então, o sobrenaturalismo sempre chamou a atenção do homem. Né? Sempre. Rituais de magia negra, rituais macabros, rituais enfim, de várias coisas, cortar a galinha, né? Como temos lá no Brasil. Essa é uma prática muito recorrente lá, né? Enfim, galinha preta e outras coisas mais também, né? Então isso sempre, desde que o mundo é mundo, sempre o sobrenaturalismo chama a atenção do homem. Né? E por isso que o homem, muitas das vezes, na sua maioria, acaba sendo enganado por forças das trevas, né? Que manipulam toda essa situação, que criam toda essa construção de fatos, né? Para levar essa filosofia, que é uma vã filosofia, ao coração e à mente das pessoas. Né? E quão tristemente isso tem ganhado muita, muita, muita força no meio cristão. Né? Então, assim, o cristianismo não tem nada com as trevas. Né? Jesus mesmo certa vez disse que não há comunhão entre luz e trevas. Né? Quando a luz ela se propaga, as trevas vão embora. Quando as trevas se propagam, a luz vai embora. Né? Não
não há como... isso até é uma lei da física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. É uma lei da física. Né? Embora haja uma certa, digamos assim, uma certa compatibilidade entre água e óleo, mas mesmo assim, colocadas as duas no mesmo lugar, no mesmo copo, podemos notar ali, mesmo que seja por uma linha tênue, que aquilo ali em cima é óleo e aquilo ali embaixo é água. Podemos ver facilmente, né? Eles não se misturam, né? E assim é no mundo espiritual também, né? Luz não combina com as trevas e as trevas também não combinam com a luz. Isso é tão certo como o sol que brilha lá fora, né? Então, assim, ficar brincando ou estar a brincar com coisas que não nos diz respeito, né? Além de demonstrar uma falta de conhecimento, né? De ignorância sobre o assunto, não que você seja ignorante, claro, não estou a dizer isso, mas diante de um assunto, e um assunto sagrado como é este, né? Da palavra de Deus, né? Por outro lado, revela também a, sei lá, a falta de percepção, de inocência, talvez, né, das pessoas, porque elas pensam que, muitas delas pensam que o mundo espiritual não seja tão real e tão palpável como o mundo nosso, como o nosso mundo, né? Como a realidade que temos aqui hoje, né? Sendo que, na verdade, é o contrário. O mundo real é tanto quanto real, né? Eu vivo, você vive, você me ouve, eu te ouço, né? Vamos, voltamos, trabalhamos, estudamos, e isso é tão concreto quanto no mundo real. Né? Então há uma luta ferrenha, uma luta atroz, né? Tudo por quê? Porque Satanás tem um objetivo e Deus também tem um objetivo, que é o seu coração, a sua vida, o seu bem-estar. Deus quer o seu bem-estar, Deus quer a sua segurança espiritual, não só pessoal, não só física, mas a sua segurança espiritual. Né? A sua salvação também ela se encontra em jogo. Né? Ela se encontra em jogo. E por outro lado, o Satanás quer te destruir por agentes que ele usa, por pessoas que ele usa, por narrativas que ele usa, por ideias, filosofias vãs que ele usa para desmascarar o bem. Né? Mas, parafraseando aqui o pregador Batista, né, o Billy Graham, eu já li a última folha da Bíblia e vai terminar tudo bem. Né? E vai terminar tudo bem. Então, assim, Deus ele te ama muito. Né? E ele quer que você se livre dessas práticas, dessas adorações, dessas formas de adoração, porque isso é uma adoração. O culto aos mortos é uma adoração. Né? Querendo ou não, o culto aos mortos, quem diz isso é Deus, não sou eu que estou a dizer. Deus é quem disse que a proibição é nem para consultar os mortos. A proibição é não consulte os mortos. Né? Então Deus sabe o que ele está fazendo. E se ele permitiu, por alguma razão, que aquela pessoa morresse, né? Que aquela pessoa descansasse, né?
Agora, o mínimo que devemos ter de consideração é deixar ela descansando, né? Porque Deus sabe o que faz, né? E quando ele voltar, ele irá ressuscitar aquela pessoa, né? Aquela pessoa que se foi. Quer seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu primo, sua avó, né? Seu avô, enfim, né? Então, não. E o mínimo que podemos fazer é deixar Deus conduzir toda a situação, né? Se Deus deixou morrer por alguma doença, se Deus deixou, não, né? Deus permitiu que ele morresse por alguma doença, por alguma circunstância, ou então devido à idade também, que isso é perfeitamente normal, né? Então, assim, devemos considerar que Deus sabe o que faz, né? E se a pessoa chegou a este fim, a este final, teve esse desfecho, né? Como eu falei, volto a repetir, o mínimo que podemos fazer é deixar a pessoa descansar e o máximo que podemos fazer é prestar honra e glórias a Deus. Não pela pessoa que foi, claro, mas pela nossa vida, né? Porque podemos partilhar da breve volta de Jesus. Eu, você e todas as outras pessoas que estão vivas ou vivos podem levar avante a obra que aquela pessoa deixou, né? É como numa corrida de 4 por 100, né? Um revezamento, né? Em que a cada metragem uma pessoa passa o bastão para o outro, né? E assim se completa até chegar ao final, né? Então a pessoa que morre metaforicamente está passando o bastão para você, e o bastão é a palavra de Deus, é a esperança, é o conforto, né, da breve volta de Jesus, né, e de que os mortos estarão conosco, com aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus. E assim deve ser, né? E sempre deve ser assim, né? Então, ou seja, não temos nenhum tipo de benefício material, financeiro ou até mesmo espiritual em comemorar o Halloween. Não temos nenhum benefício nisso. Muito pelo contrário, temos muitos malefícios do que benefícios, certamente. E para encerrar, qual outra comemoração há nesse dia? Há a Reforma Protestante, exatamente. Iniciada lá em 1517, 31 de outubro de 1517, por Martinho Lutero, com as 95 teses fixadas na igreja de Wittenberg, penso eu, né? E que reestruturou a reforma. A bem da verdade, essas 95 teses eram uma afronta, era uma manifestação direta contra as heresias da igreja dominante de seus dias, né? Então veja que temos muito mais para comemorar do que para atrair maldição em nossa vida, né? Porque as forças das trevas não brincam em nos extraviar do caminho do bem, do caminho do Senhor, né? Então veja que isso é uma tradição totalmente pagã desde os tempos da Bíblia, né? Desde os povos cananitas, amorreus, enfim, desde aqueles povos lá, né, que eu acabei falando para você, mas que a cada tempo, que a cada
século, milênio, enfim, vai se ganhando uma nova roupagem, enfim, vai se modernizando a festa, né, para que ela consiga ser mais palatável, digamos assim, no cotidiano das pessoas, né? No cotidiano das pessoas. Então, infelizmente também o nosso calendário não ajuda, né? Porque o nosso calendário está recheado de comemorações pagãs, né? Como essa do Halloween, né? Temos essa do Halloween e temos duas outras comemorações cristãs, né? Temos o Natal, daqui a um mês e 15 dias, né? E depois temos a Páscoa para o ano, né? Independente se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou não, eu também não quero entrar nessa questão, outra hora faço um vídeo sobre isso, mas não deixa de ser uma festa cristã, né? Porque sabemos que Jesus nasceu, né? A Páscoa também é uma festa cristã, porque não deixa de nos dizer que Jesus morreu por mim e por ti, né? Mas o que eu quero dizer é que num período de 12 meses, o nosso calendário ele é um pouco estranho, né? Para não dizer muito, porque há festas que são cristãs, né? E há festas que são pagãs, né? E o Halloween é isso, né? É uma festa pagã, ela não deve ser comemorada por nós, por mim, por quem quer que seja, nunca deve. Ela é uma tradição especificamente de alguns tempos para cá, né? Desde que eu estudei história e tal, enfim. Ela é uma tradição excentricamente, né? Ou seja, estritamente americana, né? E só que essa festa, é claro, né? Tudo que os Estados Unidos faz, o mundo quer copiar, quer ir atrás, né? Mas a gente tem que ter o bom senso aí de poder filtrar as coisas, porque nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que é branco é prata, né? Então nem tudo que é branco é prata e nem tudo que reluz é ouro. Devemos ficar espertos e devemos ter a palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa direção. Amém? Então, um forte abraço para você. Lembre-se de se inscrever no canal, de partilhar e também de deixar o seu gostei, tá bem? Então, lembre-se sempre, quem caminha com a palavra de Deus nunca estará só, nunca andará só, porque viver a palavra é realmente viver com Deus, tá bem? Um forte abraço, que Deus te abençoe.